A Comissão de Desenvolvimento Urbano ouviu hoje em audiência pública o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que veio aqui para discutir principalmente o programa Minha Casa Minha Vida. Há duas preocupações maiores entre os parlamentares que motivaram essa audiência pública. A primeira, recursos para garantir que o programa continue sendo executado. Segundo, as mudanças nas regras que, segundo o entendimento de alguns parlamentares, prejudicam as camadas mais pobres da população que precisam de um programa habitacional subsidiado para garantir acesso à casa própria. Vamos tentar lhe chegar perto do ministro Gustavo Canuto, que está sendo aguardado pela imprensa para gravar. A Comissão de Desenvolvimento Urbano é responsável pelos temas ligados ao correspondente, na esplanada, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que une o Ministério da Integração Nacional e o Ministério das Cidades. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, então, portanto, ela cuida dessa temática. Vamos ouvir aqui um pouquinho do presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, o deputado pastor Marco Feliciano. Os pobres terão vez, terão sua casa. Quais serão os próximos passos? Os próximos passos agora é a economia aquecer para que as coisas comecem a acontecer. A aprovação da reforma da Previdência é prioridade nesse momento. Obrigado. Está aqui. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, deputado pastor Marco Feliciano. O ministro Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, está chegando aqui perto para gravar com outros jornalistas que aguardam a sua presença. Olha só, definição bem clara, tem baixíssima renda até um salário mínimo, com o fator de localização, que isso é importante a gente deixar claro, que é um salário que vai ser adaptado de acordo com a capacidade de compra das famílias a depender da região, pela questão da regionalização. E depois baixa e média renda, que vai até 7 salários. Mas lembre-se, 7 salários é a média, com o fator de localização isso pode aumentar. Então não há uma mudança na abrangência do programa. A gente manteve, colocou aquilo como referência, não pode se colocar no projeto de lei salário mínimo, você vai pôr um valor, mas é para adequar, é uma ideia da modelagem. Então a gente coloca esse valor para definir quais são os programas principais para cada faixa de renda, faz o fator de localização, que pode ser alterado a depender do custo de vida na região metropolitana, permitindo que famílias que têm uma renda maior possam acessar o programa. Porque para aquelas famílias numa região que o custo é mais alto, ela está na mesma situação de vulnerabilidade daquelas famílias que têm uma renda menor. Então essa foi a tentativa de adequar essa realidade. Por exemplo, hoje o programa atende até R$9 mil. Isso não vai mudar, essas pessoas não vão ser excluídas do programa? Não, de maneira alguma. Essa você fala faixa 3, que chega até lá do financiamento, que seria o nível 3. Essa referência dos salários mínimos com fator de localização pode chegar ao valor de 9 mil, facilmente, a depender do fator de localização. Então não há intenção nenhuma em reduzir a abrangência ou o tamanho disso. E a faixa 3 é a que menos atende. Nossa prioridade ali é a faixa 1 e faixa 2, que foi transformada pelos outros programas. É isso que eu queria entender. A faixa 1 não. O programa de baixa renda, baixíssima renda é 100% financiado pelo governo. Agora, o outro programa não vai ter orçamento. E lá na faixa 2 e na faixa 1,5 e 2, as pessoas recebiam um subsídio, elas recebiam um desconto também no valor do imóvel. Elas vão perder esse desconto, né? Agora vai só ter 2 salários mínimos. Porque aí para essas pessoas que recebem mais de um salário mínimo, elas vão ter que financiar de alguma forma todo o imóvel, né? Vamos lá. Há o desconto, se você olhar na apresentação, o nível 2 do financiado tem desconto. Um desconto exclusivamente do FGTS. A única alteração é que não tem participação mais do OGU, para que a gente possa destravar esses financiamentos. Então há sim desconto, há subsídio pelo FGTS, uma parte financiada, uma parte de desconto. Então continua com subsídio no nível 2. Mas aqueles 4 programas específicos aí para baixa e média renda e baixíssima renda, né? Sim, são vários, né? Se colocar, tem que fazer a conta, mas tem diversos. Tem 3 só na baixíssima renda, tem da produção, quando você faz realmente assistida, que aí não é o financiado, você tem o que nós conhecemos hoje como o faixa 1 Fara Empresas, que se transfere o imóvel, tem ainda quando você já prepara o terreno, não constrói a casa, mas já dá uma condição melhor, e o rural. Me disse, qual que é o objetivo de criar? Você falou pode ter uma linha específica, ou pelo menos permitir que os policiais, servidores, profissionais de segurança tenham acesso ao programa. Qual que é o objetivo? O objetivo, primeiro, é dar segurança aos condomínios. A gente acredita que é uma política de Estado, os profissionais de segurança desempenham uma função de Estado, facilitar que eles e os familiares possam estar num lugar seguro, que deem tranquilidade, porque eles desempenham uma função de Estado,
é o que a gente defende. Por isso que essa possibilidade, se abrir uma linha específica, facilitando a aquisição de imóveis, para que esses policiais, esses profissionais do Estado possam ter segurança, deixar sua família sem a preocupação de estar em um lugar inseguro, é uma defesa, é algo que tem que ser pensado e defendido. Me tira uma dúvida, por favor. Claro. Quando se fala em baixíssima renda, o senhor fala assim, vai ser 100% o governo vai entregar. Isso é uma coisa nova, ou seja, dentro da faixa 1, quem ganha até um salário mínimo, ou que teve problema com catástrofe, ou calamidade, ou não tem dinheiro para bancar, essa pessoa ela vai receber o imóvel do governo. Ela só não vai poder vender, mas ela não vai ter que pagar por isso. E hoje ela paga, acho que 5% do valor, é isso? 10%. Hoje é 10% que o faixa 1 que fica a cargo do beneficiado. Essa que você está falando da moradia social, sim, o governo faz o parque imobiliário, constrói a casa, o ente público administra, faz a gestão e permite que aquele beneficiado ali more, resida, sem ter um custo adicional. Ele vai pagar apenas luz e água. Então a gente está voltando, está dando uma maior assistência para aquelas famílias que mais precisam. E a outra dúvida que eu tenho é... Mas ela não vai ser dona do imóvel. Não. Nesse caso, ela não está colocando nenhum patrimônio, não está adquirindo, não está pagando. Ela vai ter a utilização daquele parque imobiliário. E famílias vítimas de calamidade? Não, aí é outra situação, é isso. Calamidade, obras associadas ao parque, entidades, aí faz a transferência do imóvel. Ou você constrói e a pessoa adquire e vai morar naquele empreendimento que foi construído, ou você passa uma carta de crédito e essa pessoa pode comprar o imóvel onde ela julgar mais oportuno. Agora, a poupança imobiliária, não sei como foi o termo que você usou, Esse é mesmo. para quem tem de 2 a 7 salários mínimos? Ou seja, essa poupança ela vai ser obrigatória? E atende que faixa? A poupança, assim, nesse caso específico, em que você vai fazer a alocação social financiada. Então, o privado constrói o parque imobiliário, a pessoa lá vai residir, o privado vai fazer a gestão condominial, social, ele aporta parte desse recurso, vai para a poupança dele e o restante, o governo federal, estadual, municipal, aportam e começam a pagar o investimento que o privado fez. Essa é a diferença. A faixa sim é acima de 2, então você possibilita, ao longo desse período, você fez a poupança, o saldo devedor que vai sobrar, com a sua poupança você quita e adquire o imóvel. É uma forma da gente diluir. Obrigatoriamente a pessoa tem que quitar o imóvel daí, comprar aquele imóvel. Não, não é obrigatório, ela vai ter a decisão. Chegou lá no final, ela está morando, vamos supor que uma pessoa esteja morando no imóvel há 20 anos. Fez sua poupança regular, conseguiu poupar tudo que era necessário para quitar e ter o imóvel. Ela tem a preferência da compra. Agora, se ela quiser sair dali e comprar um imóvel em outro lugar, ela pode, nenhum problema. Aquele imóvel vai para o município, vai para o ente público, ou o município ou o Estado, e ele pode repassar para uma outra família. Então não há obrigatoriedade nem imposição de nada. É um dinheiro que ela aporta, ela tem uma poupança e até no meio do caminho. Ela está lá há 5 anos, entendeu que aquele conjunto habitacional não faz mais frente às necessidades dela. Quer sair do imóvel, ela pode sair. Leva a poupança dela, pode dar entrada no outro imóvel, pode ir em outro lugar, nenhum problema. Mas a poupança é obrigatória? A poupança eu apoio, porque essa é a contraprestação para a gente garantir que ela possa adquirir. Porque se ela não poupar, vai chegar no final, ela não vai ter recurso para poder adquirir um imóvel. O objetivo é que ela adquira um imóvel. Essas mudanças vão vir por projeto de lei? Quando? Projeto de lei. Bom, isso vai depender de toda essa discussão que vai ocorrer. Hoje nós lançamos essa primeira proposta, que vai ser trabalhada com a sociedade civil, com todos os atores. Assim que ela estiver madura o suficiente, ela vai ser entregue ao presidente da República, que aí no tempo encaminhará para cá. Valeria. Antes de 31 de agosto. Não, isso não. O PPA, o que acontece? É interessante, sim, que a gente tenha isso mais bem desenhado para poder balizar a produção do PPA, para que os programas sejam aderentes a essa política. Então, por isso que nós estamos correndo, que a gente quer que uma coisa esteja alinhada à outra. Mas não dá para garantir exatamente quando. Não precisa necessariamente estar aprovado até 31 de agosto. Não. Precisa estar valeria para 2020? mais madura. Já? Aí vai depender do Congresso. Né? A Mas gente se for manda... aprovado esse ano, vale para 2020? Sim. Aí vai depender do Congresso aprovar e o tempo do Congresso é o tempo do Congresso. A gente não tem nenhuma ingerência sobre isso. O que a gente vai fazer da nossa parte é correr com a proposta, que ela seja madura o suficiente para balizar o PPA, balizar a proposta de lei orçamentária do ano que vem, encaminhar aqui para o Congresso e aí toda a discussão democrática que precisa ter num programa dessa magnitude é o tempo da casa. Os conselhos sociais vão voltar a ter influência na elaboração dessas políticas? Sim, a representação da sociedade civil, a participação da sociedade civil é muito necessária.
Afinal de contas, é a sociedade civil que é o principal beneficiário dessas políticas. Então, ouvi-los, ou melhor, não ouvi-los, seria um grande erro da nossa parte. Então, eles vão ter voz, vão ter espaço. Já desde o início, desde o começo da gestão, na identificação dos problemas, nós temos recebido a sociedade civil para entender o que tem de errado, o que pode ser melhorado. Então, sim, participarão, sem sombra de dúvidas. Tá joia, pessoal. Muito obrigada. Então é isso, né, ministro? No caso da faixa 1, entraram essas 3 modalidades, nas quais o mutuário não paga. Um é quem não tem condições de pagar, o outro calamidade, o outro obras do parque. Isso, e também tem a própria locação social financiada. Então, e tem o financiamento como a gente conhece hoje. Então são 4. Ou transfere a propriedade, calamidade, obras associadas ao PAC, entidades e rural. Ou você mora, que é a moradia social sem aportar recurso, que é uma forma de realmente assistir aqueles que mais precisam. Ou você faz uma alocação financiada, que você aporta para uma poupança imobiliária e no final você consegue comprar o imóvel, ou por fim você financia. Essa era a minha dúvida. Essa alocação financiada, essa poupança, então, ela não é só para de 2 a 7 mínimos, ela também é para quem está na faixa 1. É para quem pode atingir, sim, se tiver. Isso. Qualquer um. Se tiver, porque não tem a limitação do baixo, não é do 2. Se a pessoa, a família que estiver com um salário mínimo, tiver condição de fazer aquele aporte, ela pode participar. A gente tem um teto máximo, assim, não é para ir acima daquele limite, mas quem está abaixo pode, a gente não vai barrar. A pessoa de baixa renda, ela não pode ser proprietária, mas ela pode ser no futuro. Pode. Ela pode vender, porque não é dela. Pode. Como você não usa no financiamento normal do mercado imobiliário. Você só pode vender depois que você quita o imóvel, né? Então isso não é obrigatório para quem é de baixíssima renda. Isso. Baixíssima renda, ela não vai ter custo, ela não vai aportar nada, ela pode ficar na moradia, tranquilo. A alocação social financiada, ela faz o aporte para ter o recurso para poder quitar o imóvel. Isso, além do impacto social, há alguma estimativa do que isso pode impactar do ponto de vista econômico, principalmente questão de reaquecimento da indústria da construção civil? Sombra de dúvida, essa remodelagem, a gente utilizar melhor o recurso do OGU e passar uma parte do financiamento para o FGTS, destrava a capacidade de financiamento. Estamos falando de 60 bilhões de reais do FGTS que podem suprir financiamentos. Então o que a gente quer é que isso não seja paralisado, não seja reduzido o ritmo. Essa remodelagem permite que o nível 2 e o nível 3 rodem independente de ter disponibilidade OGU ou não. Isso foi conversado com os representantes da indústria da construção civil, qual que é a visão deles dessa remodelagem até o momento? Eles conhecem a proposta, há alguns ajustes que precisam ser feitos para regular o risco que eles vão ter, para ver o modelo de negócio, como que para em pé, mas nós estamos negociando desde sempre com eles, com a participação efetiva deles. Pessoal, muito obrigada. Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, conversando então, portanto, aqui com a imprensa após quase mais de 4 horas, aproximadamente 4 horas de debate com os parlamentares da Comissão de Desenvolvimento Urbano, que é a comissão que trata da mesma temática do Ministério aqui no âmbito da Câmara dos Deputados. Você, inclusive, se quer detalhes sobre essa discussão hoje aqui com o Ministro do Desenvolvimento Regional, você pode assistir a íntegra dessa audiência pública, que está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Uma dica, inclusive, como é uma discussão longa, você pode assisti-la de maneira acelerada. Então, assim você pode ter detalhes, inclusive compartilhar com outras pessoas essas mudanças que foram apresentadas aqui. É bom deixar muito claro, o ministro ainda está desenvolvendo essas propostas para serem encaminhadas ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. Qualquer momento, mais informações ao vivo aqui direto da Câmara dos Deputados sobre o que está rolando, principalmente no corredor das comissões. Até mais.